Aleluia. Graças a Deus. Graça e paz, povo de Deus. Louvamos a Deus por mais uma oportunidade de estarmos na casa do Senhor para oferecer a Ele o nosso culto racional, nosso culto com raciocínio, com a mente, com as nossas vidas ao Senhor. E a própria palavra diz que ó qual bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O Senhor também diz na sua palavra: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E nós estamos felizes nessa noite de poder estar aqui na casa do nosso Deus, nessa terça-feira que nós denominamos culto das grandezas de Deus, onde nós temos tido a oportunidade de ouvir sempre uma palavra de Deus, uma palavra para os nossos corações. Semana passada foi uma mensagem escatológica, uma mensagem muito bem ministrada, através da vida do servo de Deus, e nós fomos edificados por essa palavra. E eu sei que a cada noite Deus fala de uma forma diferente, mas é importante nós ouvirmos a palavra de Deus, e não só ouvir a palavra de Deus, mas praticar a palavra do Senhor, amados. Porque se a gente ouve e a gente não pratica, né? É como a mãe vai trabalhar, falar para a filha, ó, você lava essa louça, você limpa essa casa, você faz o almoço tal hora, tal, que daqui a pouco eu chego. Aí ela fica no celular o dia inteiro, quando chega na hora, a mãe chega do serviço, cadê o que eu mandei você fazer? Ela sabia o que era para fazer, porque ela ouviu a mãe falar o que era para fazer, só que ela não fez. É a mesma coisa aqui, a gente ouve a palavra, a gente entende o que é para fazer, e a gente não faz. Que resultados nós vamos ter? Nenhum. Porque nós não aplicamos, nós não obedecemos, nós não fizemos aquilo que a palavra nos indicou, que nós precisávamos fazer para vivermos a graça, a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Então nessa noite eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia e abri-la em Gênesis. Abaixa um pouquinho para mim o som, filho, está um pouco ardido, né? Gênesis capítulo, isso, beleza. Gênesis capítulo 16, nós vamos ler. Já prepara um fundo para a gente aí, Jonathan. Quero fundo musical enquanto a gente for pregar, tá? Vamos ler a palavra em Gênesis capítulo 16. Vamos ler até o versículo 15. Não, o versículo termina no 16, então vamos terminar, fazer a leitura inteira do texto. Gênesis 16, a partir do primeiro versículo, diz assim: ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela? E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido. Ao fim de 10 anos, que Abrão habitara na terra de Canaã, ele entrou a Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse Agar, serva de Sarai: de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de tuas mãos. E disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada por numerosa que será. E disse-lhe também o anjo do Senhor:
eis que concebeste e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E habitarás diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor com que ela falava: Tu és Deus da vista, porque disse: Não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço de Lai-Roi, eis que está entre Cádiz e Bered. E Agar deu um filho a Abrão, e Abrão chamou o nome do seu filho que tivera Agar Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abrão. Senhor Deus, te louvamos por esta palavra que lemos nesta noite, e pedimos que o Senhor fale conosco, o Senhor traga a tua verdade, a tua palavra sobre as nossas vidas. Nós reconhecemos, Pai, que tu és um Deus santo, que tu és um Deus justo, que tu és um Deus fiel e verdadeiro. Eu peço ao Senhor, fala com tua igreja nesta noite, ministra sobre as nossas vidas a tua palavra, e que o teu nome neste lugar seja glorificado. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus, amém. Dê um aplauso ao Senhor Jesus, amados, aleluia. Quero cumprimentar você também que está em casa, convidar você a vir conosco nesta noite e a redobrar a sua atenção para receber a palavra que o Senhor tem para ministrar aos nossos corações nesta noite. E eu tenho uma mensagem não muito demorada, uma mensagem muito simples que Deus colocou no meu coração, e o tema dessa mensagem é a decisão precipitada de Sara. A decisão precipitada de Sara. Irmãos, quando nós olhamos para a história de Abrão, nós vemos um homem que foi escolhido por Deus. Ele tinha 75 anos quando Deus falou com ele. E Deus falou com Abraão para que ele saísse da tua terra e ele fosse para o lugar que o Senhor iria mostrar a ele. No capítulo 12, versículo 4, a parte B do versículo diz assim: Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Ele tinha quantos anos? 75 anos, com uma promessa dada por Deus. Deus tinha feito uma promessa para Abrão, e Deus tinha falado para ele sair daquela terra e ir para o lugar que o Senhor iria mostrar para ele. E aconteceu algumas coisas na sua caminhada. Entre essa caminhada, ele teve que ir para o Egito porque não tinha alimento. Lá ele mentiu que Sarai era sua esposa. E depois ele voltou para a terra de Canaã, trazendo Agar como escrava e trazendo alguns presentes dados pelo rei daquele lugar. E aí ele começa então a sua peregrinação. O tempo vai passando, os anos vão passando, e Deus tinha feito uma promessa para Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei. Então ele já estava no lugar, inserido no lugar onde Deus tinha falado para ele. Os anos estão passando e a promessa não está acontecendo. O tempo está passando e Sarai foi com ele, embasada daquela promessa que Deus tinha feito para o seu marido. O tempo vem passando e as coisas não vão acontecendo, mas Deus sempre vem trazendo uma palavra para Abrão. Porque entenda uma coisa, irmãos: quem tem promessa de Deus, sempre tem uma palavra de Deus reafirmando a promessa dele. Todas as vezes que nós nos reunimos para cultuar ao Senhor, para louvar ao Senhor, Ele sempre está reafirmando a sua promessa sobre as nossas vidas. Nós vemos no capítulo 13, do versículo 14 ao versículo 18,
Deus reafirmando esta promessa para Abrão. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló o apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte e do sul, do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre, e farei a sua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti te darei. Abrão armou a sua tenda e veio e habitou no carvalhar de Mamre, que está junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Então ele ouviu a voz do Senhor, e ele estabeleceu um altar naquele lugar, acreditando naquilo que Deus tinha falado para ele, debaixo da promessa que Deus tinha feito para Abraão. E Abraão então, ele ouve Deus reafirmando a promessa. O tempo continua se passando, e ele está aguardando aquela promessa que Deus fez para ele. E aí no capítulo 15, nós lemos assim: depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Eu ainda não tenho filhos. O Senhor falou que eu seria pai de nações. O Senhor falou que eu não ia conseguir contar o tamanho da minha descendência, e eu continuo sem filhos. Não tenho filhos, já tinha passado alguns anos. E Abrão está diante de Deus, e Deus está reafirmando novamente a promessa, e firmando agora definitivamente uma aliança com Abrão. Porque entenda uma coisa: quando Deus te faz promessa, Ele reafirma a promessa, e Ele firma uma aliança com você. E se você tem uma aliança com Deus, você tem que continuar acreditando que a promessa que Deus fez, e se você tem uma aliança, esta promessa vai se cumprir sobre a tua vida. Nós não podemos deixar de crer, de acreditar. Acontece coisas no meio do percurso, acontece coisas em nossas vidas em meio dos anos, mas nós não podemos deixar de acreditar que o Deus que prometeu é fiel para cumprir, e as promessas dele vão se cumprir, amado, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, e Ele cumpre as tuas promessas sobre as nossas vidas. Disse mais Abrão: eis que me não tens dado semente, e eis que o nascido na minha casa será o meu herdeiro. Ele está reafirmando que o que nasceu na tua casa, um trabalhador da tua casa, será o teu herdeiro, porque ele não tem filhos. Então ele estava trazendo uma conclusão errada daquilo que Deus tinha falado. Ele estava trazendo entendimento errado, porque muitas vezes no meio da espera a gente se confunde. Muitas vezes no meio da espera a gente toma decisões precipitadas, toma decisões erradas. A gente chega a conclusões por causa do tempo. Será que realmente Deus me escolheu? Será que realmente é este lugar que Deus me colocou para congregar? Será que realmente este é o meu chamado? Porque até agora não tenho visto frutos. Abraão não via frutos do que Deus tinha falado, e os frutos que ele queria eram os filhos da promessa, e aquilo não estava acontecendo. E agora ele chega numa conclusão de que o nascido na sua casa era o herdeiro que Deus tinha falado. Mas Deus não falou desta forma. Deus falou que dele Deus daria uma nação, do fruto dele, não de um filho de outra pessoa. E agora nós vemos aquele homem trazendo uma afirmação. Disse mais Abrão: eis que não tens me dado semente, e eis que o nascido da minha casa será o meu herdeiro. Eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Porque Deus não é Deus de confusão. As promessas de Deus, elas são plausíveis.
as promessas de Deus, elas são visíveis. As promessas de Deus, nós conseguimos entendê-las quando nós olhamos para o que Deus falou, e nós não trazemos fábulas naquilo que Deus falou na palavra. Às vezes nós interpretamos a Bíblia errada. Às vezes trazemos interpretação errada daquilo que Deus falou. E essas interpretações erradas, muitas vezes nos tira do foco. Muitas vezes nos tira da promessa que Deus fez para nós. Nós precisamos entender o que Deus está falando. Lembra do etíope? Ele estava na sua carruagem, lendo a palavra, querendo entender qual era a verdade. E Deus disse para Felipe: se aproxima dessa carruagem, corra lá e vê o que ele está lendo. E ele correu, a carruagem estava correndo, ele correndo e disse: o que você está lendo? E o etíope disse: eu não sei o que eu estou lendo, porque não tem ninguém que me explique. Então parou a carruagem, Felipe sentou com ele e começou a explicar a palavra do livro de Isaías, e trouxe para ele que aquele texto estava falando de Jesus. Aquele me manda parar a carruagem e disse: eu entendi que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Ele é o Cristo. Aqui tem água, o que impeça que eu seja batizado? E com esse entendimento ele foi batizado, e ele seguiu sua viagem. E Filipe continuou, foi arrebatado para outro canto e continuou fazendo a obra de Deus. Porque quando há entendimento, irmãos, há atitude. Quando há entendimento, há decisões. Quantos anos nós estamos na igreja? Quantos anos nós estamos caminhando com o Senhor? E quantas atitudes nós já tivemos? Às vezes não tivemos tantas atitudes por falta de entendimento. Muitas vezes nós vivemos uma vida religiosa. Eu vou, eu venho, mas não há mudança, não há transformação. Porque a transformação, ela acontece debaixo da palavra, debaixo das promessas que estão escritas. E quando nós entendemos as promessas e nós aplicamos estas promessas e tomamos as decisões e mudamos algumas coisas por causa do que nós entendemos, as mudanças começam a acontecer, as promessas começam a acontecer, e o nome do Senhor começa a ser glorificado sobre as nossas vidas. Então o levou para fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se podes contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado por justiça. O que Abraão fez? Ele creu no Senhor, e isso foi-lhe imputado por justiça. Ou seja, foi consolidada a promessa de Deus na vida de Abraão, porque ele creu no Senhor. Depois disso ele faz uma aliança com Deus. Ele coloca aqueles animais de 3 anos, todos organizados. As aves de rapina vêm querer mexer naqueles animais, ele enxuta aquelas aves, e o Senhor então traz fogo sobre aquelas aves, sobre aqueles animais ali. E a palavra de Deus diz que isso consolida, através do sangue daqueles animais, consolida a promessa que Deus tinha feito na vida de Abraão. Porque o Deus que faz promessa, Ele cumpre as tuas promessas em nossas vidas. Ele vai cumprir as promessas deles sobre a nossa vida. Em Marcos 10, versículo 7 ao 9 diz assim: por essa razão, disse Deus ao homem, por essa razão, o homem deixará o pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Portanto, não são dois, ou seja, não são individuais, não são indivíduos diferentes. Apesar de serem dois, são um, porque é um pensamento, o mesmo propósito, o mesmo alinhamento. E sabe o que Deus está nos falando nesta palavra? Que quando o homem se une à sua mulher, ele se torna uma só carne.
E agora, como uma só carne, é o mesmo propósito, é o mesmo pensamento. Já tinha se passado 10 anos. E até nesse momento, não há filhos na vida de Abrão. E agora Sarai olha para ele e diz: meu marido, já se passaram 10 anos, e até agora nós não temos filho. Eu acho que você deve ter entendido errado. O negócio não é comigo, é com você, porque eu sou estéril, eu não posso te dar filhos. Aqui está a minha serva, deita-te com ela, e você terá filhos meus com ela. Os filhos dela serão meus, porque como ela é minha escrava, os filhos dela serão meus filhos. Portanto, esses serão os filhos daquilo que Deus prometeu. Sara tem uma decisão precipitada. Ela tem um entendimento errado daquilo que Deus tinha falado. Porque quando Abrão se uniu com Sarai, eles se tornaram uma só carne. Então o que Deus falou para Abrão, vou fazer de você uma grande nação, era com Sarai também, porque eles eram uma só carne. E Deus não faz promessa para um homem casado sozinho. Eu já vi, amados, eu já vi. Não vou nem falar que é pastor, mas pessoa que diz que é pastor, chegar num obreiro e falar para o obreiro assim: por que sua esposa não te acompanha? Não sei, pastor, já falei com ela várias vezes, ela não quer me acompanhar. E o pastor disse para ele assim: então isso é julgo desigual. Tem aqui uma obreira solteira, nós vamos preparar, separa dessa, vou casar você com essa obreira, porque ela trabalha no Senhor, faz a obra do Senhor, e você vai fazer a obra com ela, porque já que a sua esposa não quer, é julgo desigual, deixa ela, vai casar com essa aqui. E ele separou da mulher, que era católica, e ele casou com a irmãzinha crente, obreira, porque ele estava no julgo desigual. Entenda bem, irmãos, mesmo que se ele fosse cristão e a mulher tivesse ido para o catolicismo, não justifica. Mas os dois estavam lá no catolicismo, ele se converteu, ela continuou na religião dela, entendeu que ela não tinha que sair da religião dela, e agora o pastor levantou ele como obreiro, e tinha planos para ele, e falou que para que esses planos acontecessem, ele tinha que separar da mulher, e se casar com a obreirinha, que era uma bênção, e que eles iam se alinhar e iam fazer a obra do Senhor. Está errado. Má interpretação bíblica. Porque quando o Senhor une propósito. O Senhor une propósito. Eu já vi muitos homens de Deus trabalhar, fazer a obra do Senhor sozinho. E muitas vezes demorar muito para a esposa se converter, e às vezes se converter no leito de dor, mas aquele homem não largou a sua esposa e não deixou de cumprir o plano, o propósito de Deus. Acontece com mulheres também, na sua grande maioria, mais as mulheres. Marido alcoólatra, mas a irmã está ali firme, servindo a Deus, firme no propósito. E agora Sarai acha que o negócio era só com o marido. Ela não entendeu a lei de uma só carne, uma lei expressa de Deus. E ela achou que ela poderia dar um jeitinho, e esse jeitinho poderia resolver todo o problema que estava acontecendo. Entenda uma coisa, irmãos, Deus fez promessa, Deus reafirmou a promessa, Deus fez aliança, as coisas iriam acontecer no tempo de Deus, e eu acredito que estava perto de acontecer. Mas agora, amados, ela tomou a decisão de que o seu marido tinha que ter filhos com aquela mulher. E então Abrão aceita, se deita com Sarai, ela fica grávida. E agora, se deita com Agar, e agora Agar está grávida. E agora Agar grávida, ela começa então humilhar Sarai, porque ela estava grávida e a sua senhora era estéril. E agora ele chega e fala assim: essa mulher que você teve filho com ela está me humilhando, mande esta mulher embora. Olha a confusão que acontece numa família ou numa vida pessoal, quando nós decidimos sair fora da promessa, quando nós decidimos sair fora dos princípios, quando nós decidimos andar fora daquilo que diz as Escrituras. E agora aquela mulher faz o seu marido mandar Agar embora, e Agar vai embora grávida.
E agora Deus fala com Agar e diz para Agar que o filho do ventre dela também era um escolhido, e que também seria nações, e diz: volte, se humilhe diante da tua senhora, porque do teu filho farei uma grande nação. E Agar volta, e Sarai aceita, e agora não há mais aquela briga, aquela criança nasce, e o tempo vem passando, amados, as coisas vão acontecendo, porque essa decisão de Sara foi uma decisão decidida pela incredulidade, de não acreditar no que Deus tinha falado, de não acreditar nas promessas do Senhor. Ela foi incrédula, ela não creu, ela não acreditou na promessa, por isso ela tomou decisões erradas, por não acreditar naquilo que Deus tinha falado, porque a incredulidade é mãe da precipitação e da inconsequência. Então, quando alguém se torna incrédulo, ele é precipitado, ele toma decisões precipitadas, porque ele não tem fé. Então ele age no desespero, ele age no calor, ele age nas facilidades que o mundo lhe oferece, e muitas vezes ele quebra a cara por tomar decisões precipitadas, decisões sem fé, sem propósito, decisões com aquilo que os olhos podem ver, e que muitas vezes não é aquilo que é a verdade, aquilo que nós realmente precisamos, mas muitas vezes aquilo que o seu olho não está vendo, muitas vezes aquilo que você não está conseguindo ver. E a Bíblia diz que o que o olho não viu, o que o coração não sentiu, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, quando nós não vemos, nós não ouvimos, nós não sentimos, mas Deus está preparando, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção daquilo que os olhos não veem. Mas eu creio no que Deus prometeu, e eu tenho convicção, não importa o tempo que eu tenha que esperar, vai acontecer o que Deus prometeu. E nós precisamos crer e confiar nas promessas do Senhor. Jesus disse: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a esta moreira: arranca-te, planta-te no mar, e ela vos obedecerá. Lucas 17:6. Ele também disse: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, dirá a este monte: ergue-te daqui, lança-te no mar, e assim acontecerá. Mateus 17:20. Então, quando nós temos fé, nós cremos, não importa a situação, você consegue fazer coisas impossíveis através da fé. Você consegue alcançar territórios maiores, além daquilo que as tuas forças podem alcançar. Quando nós olhamos para esta igreja, para o nosso ministério, para aqui onde nós estamos inseridos, os recursos que nós temos, com o material humano que nós temos, e nós continuamos avançando, nós continuamos pregando, nós continuamos crendo, nós continuamos fazendo o Senhor, porque nós não estamos embasados no que nós vemos, mas nós estamos embasados no que nós cremos. Sabe o que Jesus disse para Tomé? Tomé, não seja incrédulo, seja crente, acredite. Não faça pelo que você vê, mas faça pelo que você crê. Porque bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. E nós precisamos aprender a crer para conquistar as promessas do Senhor. Em segundo lugar, a decisão movida pela ansiedade. Porque a ansiedade é aquela sensação de que a vida está passando rápido demais, e as coisas que eu quero para mim, que eu sonho para mim, não acontece, e eu fico ansioso, e eu fico querendo que acontece, e parece que o tempo passa e as coisas não acontecem. Acontece com todo mundo, menos comigo. Isso é ansiedade. O tempo passa rápido demais, eu não consigo ver as coisas acontecer, nada acontece. Eu desejo que as coisas aconteçam, mas elas não acontecem. Quantas pessoas que estão assim, ansiosas? Em março, apareceu o coronavírus. Daqui um mês vai parar. Aqui 6 meses vai parar, não parou. Aqui um ano vai parar, não parou.
Já estamos indo para mais um ano. Estamos no meio de maio, daqui a pouco é junho, meio do ano, daqui a pouco é dezembro, daqui a pouco é março de novo. E se tiver assim ainda? E as coisas não acontecem. E muitas vezes a nossa ansiedade nos faz amplificar o problema. A nossa ansiedade nos faz ver o problema de uma situação tão mais agravante, que nos faz ter medo, que nos faz ficar preso dentro de casa, que nos faz tomar decisões erradas. Eu não digo que você tem que ser inconsequente, mas eu digo que você tem que crer em Deus, que você tem que confiar em Deus, que você tem que tomar decisões debaixo da fé, acreditando que Deus está contigo. E as coisas não acontecem, e aí você não tem dinheiro para as contas, e aí você tem alguém enfermo, você não tem dinheiro para o remédio, e aí você fica ansioso, preocupado, e as coisas não acontecem. Descansa no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo Ele fará. Não esteja ansioso por coisa alguma, mas faça com que as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus. Então nós precisamos, irmãos, lutar contra a ansiedade. E a Bíblia nos mostra alguns tratamentos para a ansiedade. Em primeiro lugar, crer na provisão de Deus. Em Mateus 6, vamos ler, eu quero ler alguns textos aqui. Mateus 6, versículo 25 diante, diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, e nem cegam, e nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestiário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que vos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe necessitai de todas estas coisas, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu próprio mal. Então para que a gente fica ansioso? Para que a gente está preocupado? Descansa no Senhor. Descansa, quem te prometeu garante, como diz a canção. Nós temos que descansar em Deus, nós temos que confiar em Deus, e acreditar que Ele trabalha em nosso favor, para nos abençoar e para nos direcionar. Em segundo lugar, crer no cuidado de Deus. Nós precisamos crer no cuidado de Deus. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então lance diante do Senhor as suas preocupações, a tua ansiedade, lance diante do Senhor. Ele tem cuidado de você, Ele vai continuar cuidando de você. Mas lance diante do Senhor, descanse no Senhor. Em terceiro lugar, crer que Deus atende a nossa oração. Então nós precisamos crer, queridos, que Deus vai ouvir a nossa oração, Ele vai atender o nosso clamor e vai nos conceder a bênção que nós precisamos. Em Filipenses 4, 6 e 7,
Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Vamos para o 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. 9. O que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim, isso fazeis, e o Deus de paz será convosco. Esta é a promessa, amados. Esta é a promessa que temos e que precisamos colocar diante do Senhor. Se nós notarmos os textos que nós lemos, nós vamos ver a expressão: não andeis ansiosos, não andeis ansiosos por coisa alguma. Não fique ansioso, descanse no Senhor, descanse em Deus. Mas eu queria fazer uma viagem, mas eu queria terminar minha casa. Eu não estou dizendo para você se acomodar, é diferente. Eu não estou dizendo para você se acomodar, mas se hoje você não tem o recurso, se hoje a situação está difícil, nós não sabemos como será o dia de amanhã, descanse em Deus. Descanse em Deus. E descansar em Deus é estar ouvindo a voz do Senhor através da palavra, é estar obedecendo aquilo que eu estou ouvindo através da palavra, está exercitando a vida de piedade, a vida de comprometimento com Deus através da palavra. Isso é descansar em Deus. E enquanto eu estou debaixo desse descanso, eu vou começar a ouvir a voz do Senhor. Ele vai dizer: espera. E você vai continuar fazendo as coisas do Senhor. Ele vai dizer de novo: espera. E você vai continuar fazendo as coisas do Senhor, e Ele vai falar para você: redobre a atenção. E você vai redobrar a atenção, e você vai continuar fazendo. Ele vai dizer de novo: redobre a atenção. E aí você redobra a atenção, e aí você percebe novamente Ele falando: avance. E aí você tem paz para avançar, e você avança, mesmo sem dinheiro, mesmo sem pessoas para te ajudar, mas você ouviu a voz do Senhor dizendo: avance. E você começa a avançar, e aí as portas começam a se abrir, e aí Deus começa a trazer as bênçãos, Deus começa a agir, o recurso chega, a cura chega, as portas se abrem, os filhos voltam, a casa restaurada, porque você decidiu caminhar debaixo daquilo que Deus tem falado para você. A ansiedade, ela rouba a alegria, e ela nos tira o foco da fé, com que a pessoa ande aflita, procurando a felicidade, mas achando a infelicidade, porque é isso que acontece. Em terceiro lugar, a decisão pela falta de entendimento. Nós vemos que depois dessa decisão precipitada de Sara, as coisas foram acontecendo, e Deus fala com Abrão: pega o seu filho. Agora Ismael estava com 13 anos de idade, o tempo tinha passado, o menino estava com 13 anos, e Deus fala com Abraão, dizendo: com Abrão, olha, eu estou reafirmando a promessa sobre a tua vida, e o seu nome não é mais Abrão, o seu nome é Abraão, porque eu te constituí pai de nações. Sarai não é mais Sarai, ela agora é Sara, mãe de multidões, mãe de nações. E nós vemos as promessas de Deus começar a se cumprir sobre esta família. E Deus diz para Abraão agora: pegue os machos, circunde todos os machos, porque a circuncidação será a aliança que eu estabeleci com este povo. Este povo tem a minha marca. E vou dizer mais para você: de Sara vou eu fazer uma nação. E Abraão deu risada: Senhor, tu está de brincadeira? Eu sou um velho de 100 anos, tomara que viva muito tempo Ismael. E Deus diz: eu vou fazer uma nação através de você e Sara. Ele vai para casa,
E Deus manda os anjos lá. E agora Ele manda os anjos esperar. E Ele então prepara uma comida. E aqueles anjos estão ali, comem daquela comida que Ele preparou. E aquele anjo diz: daqui 1 ano, Sara vai abraçar um filho. E Sara estava atrás da porta ouvindo a conversa. E ela riu. E o anjo, antes de ir embora, disse: olha, daqui 1 ano ela vai abraçar um filho. E ela riu, não acreditando. E Sara disse: eu não ri. E ele disse: é certo que você riu. E o tempo passa. E a promessa se cumpre. Mas antes da promessa se cumprir, Deus tinha falado com aquele casal. E mais uma vez nós vemos Sara não acreditando na promessa. Ainda mais agora, eu tenho 90 anos. Como que eu vou gerar? Eu já era estéril. Mas Deus tinha prometido. E Deus disse algo ali para Sara. Porventura haveria alguma coisa difícil para Deus? Nada é impossível para Deus. Ela vai abraçar um filho. A promessa vai acontecer. Mas nós vemos que a decisão precipitada de Sara trouxe consequências. E que consequências foram essas? Atrasou a promessa. A promessa demorou um tempo para acontecer na vida de Sara, porque Sara não entendeu e deu Agar para o seu marido ter um filho com ela. A primeira coisa que aconteceu, o atraso na promessa, quando alguém tomou decisão precipitada. Quando nós decidimos precipitadamente, nós atrasamos, retardamos a bênção de Deus nas nossas vidas, como aconteceu com o povo no deserto. Eles tomaram decisões erradas, de não crer, de murmurar, de reclamar, e a bênção demorou para acontecer. Assim como aconteceu na vida de Sara. Então foi a primeira coisa que aconteceu. Demorou-se de vir a bênção daquilo que Deus tinha prometido. Em segundo lugar, a tristeza de todos os envolvidos. Nós vemos que ela ficou com raiva, porque a mulher estava jogando na cara dela porque ela estava grávida e ela não podia ter filhos. E ela entristeceu o seu marido: manda essa mulher embora. Já pensou um pai ter que mandar a mãe do seu filho embora, com o filho no ventre? Isso entristeceu Abraão. Mas Abraão mandou ela embora. Nós vemos que Agar ficou triste de ter que ir embora. Então todos os envolvidos estavam tristes. Sarai estava triste de a outra ficar jogando na cara dela porque estava grávida e ela não. Então todos os envolvidos estavam numa tristeza por uma decisão errada. Em último lugar, por causa de uma decisão precipitada de Sara, essa história trouxe consequências que duram até hoje. Consequências que duram até hoje. Porque de Agar, Abraão gerou Ismael. E de Sara, ele gerou Isaque. 2 povos, 2 nações. De Isaque e Israel, povo da promessa. De Ismael, os árabes, aqueles que adoram Maomé, ou nós podemos dizer, para que você entenda um pouquinho melhor, o Hamas, esse povo que jogam bomba, que matam, que usam crianças, bomba, para destruir nações. E até hoje, irmãos, até hoje existe uma inimizade. Até hoje existe uma inimizade. Por causa dessa consequência errada, dessa decisão errada de Sara. De Ismael nasceu os árabes. E hoje os árabes que estão, na sua grande maioria, na Palestina, estão em guerra com Israel. Um joga bomba para lá, outro joga bomba para cá. Estão se destruindo por causa de uma decisão errada. Talvez hoje você está aqui, ou você está em casa, e você tem uma situação que você tem orado,
que você tem buscado, e parece que Deus não está te ouvindo, parece que Deus não está vendo o que está acontecendo. Sabe o que aconteceu com Agar? As duas vezes que Sara mandou Agar embora. A primeira grávida, a segunda depois que Isaac nasceu, e Ismael estava brincando. Sabe quando os meninos brincam com as crianças menores, dá cascudo? E ela percebeu Ismael pentelhando Isaac, e mais uma vez ela diz para Abraão: manda essa mulher embora com esse filho, porque o filho dessa escrava não vai herdar com o meu filho. E Abraão mais uma vez manda embora. E das duas vezes o Senhor apareceu para Agar. Ela disse: Ele é o Deus que me vê. O Deus que me vê. E o Deus que me vê cuida de mim. Das duas vezes, Agar teve uma experiência com o Deus de Israel. Ela sendo egípcia, ela cresceu adorando outros deuses. Ela cresceu vendo muitas imagens de esculturas. Mas diante destas duas situações terríveis que ela passou, ela teve um encontro com Deus. E Deus trouxe graça sobre a vida dela as duas vezes. A segunda vez é tão interessante essa parte, porque elas estavam no deserto, e o filho pediu: mãe, eu quero água. E a água tinha se acabado, e não havia água. Ela colocou o filho longe, e ela ficou um tempo bem distante, esperando o filho morrer, sofrendo. E Deus aparece para Agar, e diz para Agar que do teu filho daria uma grande nação, e que Deus iria providenciar tudo o que eles precisavam. E Deus preparou água, Deus preparou moradia, Deus preparou casamento para Ismael, por causa da decisão de Agar de buscar o Senhor, mesmo sendo uma escrava, mesmo sendo alguém que não era do povo escolhido. Talvez hoje você entrou aqui, e talvez hoje você está em casa, querendo tomar decisões no calor, querendo tomar decisões com a força do teu braço. Esse casamento não tem mais jeito, eu já fiz de tudo, e não adianta mais, eu vou me separar. Eu já orei, o pastor já veio aqui e já trouxe uma palavra, e já trouxe aconselhamento. Esse homem não muda, essa mulher não muda, então eu vou tomar minha decisão. Não tome decisões com a força do teu braço. A Bíblia diz que a quem Deus uniu, o homem não separe. Não tome decisões erradas. Talvez você está querendo desistir do seu filho nas drogas. Deus falou que vai salvar ele, que vai libertar ele, e você está querendo desistir do seu filho, tomando uma decisão errada. Não tome decisões precipitadas. Confie no Senhor, porque o Deus que prometeu vai salvar, vai restaurar, vai transformar. Porque o Deus de promessa cumpre promessa. Não importa a situação, creia no Senhor, confie em Deus. Não seja como Sara. Não tome decisões precipitadas. Tome decisões na fé. Não tome decisões na razão, porque a razão, na grande maioria, são decisões tomadas pela mente humana, pelo coração humano. E a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Não tome decisões no teu coração. Não tome decisões da sua mente. Tome decisões que Deus vai te dar. Não tome decisões na sua sabedoria, porque a sabedoria do homem para Deus é como trapo de imundícia. Tome decisões na fé. Creia no Senhor, e Deus vai abrir uma grande porta, e Deus vai te conduzir de vitória em vitória, em meio à guerra, em meio à luta, em meio à dificuldade. Mas você vai caminhar de vitória em vitória, e o nome do Senhor será glorificado através da sua decisão de andar na promessa, de crer na promessa, de entender a promessa e de viver a promessa de Deus. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Forte é o Senhor, Ele é digno. Vamos nos colocar de pé.
Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, que nós entramos diante da Tua presença nesta noite, para apresentar diante do Senhor a Tua igreja, os que estão aqui, os que estão em casa, que o Senhor venha agir agora. Senhor, nós repreendemos toda a enfermidade, todo o mal que há sobre estas vidas. Declaramos a bênção do Senhor sobre a família do nosso irmão Ademir, os seus parentes que estão com Covid. Põe as mãos, traz cura, Senhor, traz restauração, porque nós cremos no milagre, Pai. Nós queremos apresentar diante do Senhor a nossa irmã Benedita, que está internada com Covid, o seu esposo e o seu filho Leandro, que estão internados, o seu esposo Jaci. Que as mãos, Senhor, se estendam sobre esta casa. A outra parte da sua família, os seus filhos, netos e genro, que estão em casa, em quarentena também com Covid. Nós oramos para que as mãos do Senhor se estendam sobre toda esta parentela, sobre a parentela da nossa irmã Benê, que estão enfermos, que haja cura, Senhor, que haja restauração. Ó Pai, nós oramos por aqueles que estão agora participando do nosso culto online, que tem algum parente enfermo, que estão passando por alguma situação difícil. Estende agora as Tuas mãos, meu Deus, e que haja cura, que haja libertação, que haja salvação, que as promessas do Senhor possam se cumprir, que o nome do Senhor possa ser glorificado. Nós cremos nos Teus planos, nós cremos nos Teus projetos, que não cairão ao chão, mas que se cumprirão, porque Tu és um Deus de promessa, Tu és um Deus de aliança, e nós cremos que as promessas do Senhor se cumprirão, e a aliança com Deus não será quebrada. Nós Te louvamos, Te agradecemos, e declaramos a bênção de Deus sobre o Teu povo, que as promessas do Senhor se cumpram sobre a Tua igreja, em nome de Jesus, e para a Tua glória, a Deus. Amém. Graças ao Senhor. Estende as suas duas mãos, queridos. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todos nós, desde agora e para todos sempre. Vamos dizer juntos: amém. Deus te abençoe. Vou em paz em nome de Jesus.